O Mercosul tenta ampliar o protagonismo perto da data final dada pelos Estados Unidos para as negociações tarifárias. Mas, afinal, a distância ideológica entre Lula e Javier Milei pode ser um entrave para o bloco? E o nosso entrevistado agora, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Como vai, professor? Como sempre, muito bem-vindo à Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Boa noite a você, Adora, o Acácio. Boa noite a todos. Bom, professor, eu queria começar perguntando o seguinte, sobre Javier Milei. Qual a disposição dele de levar o Mercosul adiante também? O Acácio estava falando que, no fim, apesar das divergências e das brigas, talvez ele precise, claro, também ter o Mercosul à disposição da Argentina. Isso é claro, não é? É verdade, Thiago. Eu concordo com a análise do Acácio sobretudo, existe uma vontade da Argentina de ficar no Mercosul. Isso é expresso por representantes do governo argentino quando dizem que gostariam de tratar a questão da segurança no bloco de uma forma diferente. Hoje, o presidente Lula disse que a segurança é uma das prioridades do bloco, mas a linha que deve ser seguida vai por uma visão de mundo diferente. O presidente Milei é um admirador do presidente Bukele, por exemplo, de El Salvador, ou do presidente Trump nos Estados Unidos. A visão que o governo brasileiro deve imprimir à questão da segurança no bloco, ao combate às organizações criminosas, é uma visão que certamente será distante daquela do Bukele ou da do Trump, já que o presidente Lula critica as abordagens desses presidentes. Agora, existe sim o interesse da Argentina em permanecer no bloco, sobretudo pela expectativa do acordo entre Mercosul e União Europeia, que começou a ser negociado, como todos sabemos, em 1999, foi assinado em 2019, teve uma carta adicional, uma side letter da União Europeia e foi novamente assinado no fim do ano passado no Uruguai. Agora, esse acordo precisa ser ratificado por pelo menos 15 dos 27 países da União Europeia, o que representa 55% daqueles países, e 65% da população, o que não é uma tarefa fácil, Thiago, mas nesse momento existe uma expectativa de que o bloco consiga um acordo com o EFTA, que são países da União, da Europa, na verdade não da União Europeia, Islândia, Noruega e Suíça, que querem fazer acordo com o Mercosul. A Argentina tem interesse nesses acordos, Thiago. Professor Vitélio, as perguntas dos comentaristas. Dora Kramer, você, Dora. Boa noite, Vitélio. Quero abordar um assunto que ainda vai acontecer no domingo e na segunda, que é a reunião do BRICS aqui no Rio. Sem o Xi Jinping, que tem uma relação super boa, se encontrou diversas vezes, né, aqui na China com o presidente Lula. Bom, sem o Putin, por razões, ele não pode sair, não pode vir, senão seria preso, mas vai participar remotamente, e com a participação do Irã, né, que é o membro que entrou. E muito se diz que por causa da ausência do Xi Jinping, o BRICS, a reunião seria esvaziada. Qual é a expectativa? Que reunião será essa? Como é que é o que se espera dela? Olha, Dora, certamente a presença do Irã não é favorável ao Brasil nesse momento em que, inclusive, o presidente brasileiro foi tema de notícia da revista The Economist, uma das principais publicações do mundo, uma publicação britânica. Houve, inclusive, uma celebração há alguns anos quando essa mesma revista colocou a imagem do Cristo Redentor decolando, isso foi em 2009. E depois, em 2014, fez uma outra capa mostrando o Cristo Redentor já sem rumo, dizendo que o Brasil tinha perdido uma oportunidade. Não é de hoje que o BRICS se transformou num grande clube da China, isso é apontado, inclusive, por outros analistas internacionais, mas também pela imprensa internacional, pela própria Economist. Hoje são 11 países que fazem parte do BRICS, então aquele grupo inicial, Brasil, Rússia, Índia, China e depois da África do Sul, perdeu o sentido do que deveria ser. O Brasil, inclusive, era contra essa ampliação. O Irã ingressou no ano passado, não só o Irã, a Indonésia, o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita ainda não ratificou, mas vai participar. Inclusive, há países que entraram que estão em guerra. Então, o Egito e a Etiópia, por exemplo, têm uma guerra indireta na Somália nesse momento.
A Arábia Saudita e o Irã são rivais históricos. A Arábia Saudita sunita, o Irã xiita e persa foram reaproximados pela China em 2023. Então, o que nós estamos vendo é um grande clube da China e da Rússia, e o Brasil perdeu o protagonismo nesse clube, vai tentar imprimir uma agenda ambiental, mas nesse momento a questão ambiental é secundária, já que as preocupações internacionais são geopolíticas por conta de uma escalada no armamento e de preparação para uma possível guerra em maior escala, Dora. Professor, agora a pergunta de Acácio Miranda. Acácio. Professor, boa noite. Falávamos sobre essa tentativa de acordo entre Brasil e União Europeia. No seu entendimento, a França está amolecendo o seu coração? Há uma possibilidade maior de nós chegarmos a um acordo ou ele ainda é distante? Não, a França não está amolecendo, o Macron não tem margem de manobra para negociar com os agricultores franceses. O Macron não deixou nenhuma margem para dúvida. Apesar desse bromance que tem entre o Macron e o Lula, isso nunca foi colocado na mesa. O Lula pediu para a França apresentar uma contraproposta para tentar negociar essa questão, para a França aceitar o acordo com o Mercosul, mas não há expectativa disso acontecer. A França está bastante ingovernável, na verdade. O Macron tem colocado primeiros ministros que não são aceitos pela população, tem sido questionado, já passou por voto de confiança no país por conta disso, já usou recurso constitucional para contornar o Congresso e tentar impor medidas impopulares, como, por exemplo, a reforma previdenciária. Então, não existe, nesse momento, espaço para uma negociação que abra portas para países como o Brasil, outros países do Mercosul dentro da França. O argumento francês é de que as normas europeias são muito rígidas e que não seria justo que países com regras menos rígidas fazerem comércio, especialmente em áreas que a França considera cruciais, com seus produtos agrícolas renomados no mundo inteiro, Acácio. Só para a gente fechar, qual é o compasso de espera que o mundo está em relação às tarifas de Donald Trump? Claro que essa discussão surgiu nessa cúpula do Mercosul, vai surgir na reunião dos BRICS também, a expectativa, mas existe um compasso de espera, isso faz com que o Mercosul possa pensar em tentar fazer frente aos Estados Unidos, ou isso é impossível? Que leitura que a gente pode fazer nesses próximos dias? A expectativa é essa, né, professor? Essa pergunta é bastante interessante, porque uma das acusações do Milei sobre o Mercosul é justamente que é uma cortina de ferro, que é uma prisão para os países que não podem negociar acordos comerciais separadamente. Não é o primeiro país do Mercosul a dizer isso. O Uruguai queria fazer um acordo comercial diretamente com a China e foi impedido por conta do Mercosul. E tem as tarifas externas comuns, a tarifa externa comum do Mercosul, que é imposta ao mundo inteiro, e aí faz com que a nossa região fique pouco atrativa. Os países preferem fazer comércio com outras regiões do mundo. O que o Milei queria era fazer um acordo diretamente entre Argentina e Estados Unidos, que também não parece que vai adiante, justamente porque a Argentina continua no Mercosul. O Mercosul, sim, seria um ótimo instrumento de barganha para negociar com os Estados Unidos. Agora veja, Thiago, o presidente Lula esteve na reunião do G7 há poucos dias, o Trump estava lá, não houve nenhum esforço para ter uma reunião bilateral entre os dois. Não faz o menor sentido isso. Os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil vem sofrendo tarifas no aço, no alumínio e a tarifa comum de 10%. Então, por que não ter um encontro entre o presidente brasileiro e o presidente dos Estados Unidos? Isso seria uma questão de interesse nacional para o Brasil, Thiago. Professor Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais. Como sempre, obrigado pela gentileza, professor, pelas análises aqui na Jovem Pan, e volte sempre. Um abraço. Obrigado pela gentileza. Boa noite a todos.